E hoje, irmãos, eu quero meditar juntamente com os nossos ouvintes sobre um texto da Palavra de Deus, lá do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde nós encontramos a história de Paulo quando esteve em Atenas, ou passando por Atenas, e ele percebeu algo no meio daquele povo que o chamou bastante atenção. E nós, lendo esse texto, nos faz lembrar da fé e do misticismo que existe no meio da humanidade, até os dias de hoje, não somente em Atenas, mas nós vamos ver que esse episódio narrado nas Escrituras, ele é um retrato daquilo que nós vemos nos dias de hoje também. Passou-se o tempo, mudaram-se as pessoas, mas a história está se repetindo. Vamos então ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, dos versículos 22 em diante. Nós vamos ler então essa narrativa. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo, pois, nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Até aqui é o verso 31. E depois, então, o verso 32 fala que, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então empurraram para a frente, vamos escutar outro dia. Não deram muita atenção àquilo que Paulo estava falando, mas alguns ficaram interessados porque falou sobre a ressurreição dos mortos. E nós vemos que Atenas, então, da época, era marcada por uma cultura cheia de deuses, uma cultura mística. Havia templos e santuários por todos os lados. Havia deuses para todos os gostos. Cada um inventava um deus e fazia uma imagem desse deus, ia lá, criava um santuário, e já não faltavam pessoas interessadas em prestar culto a essa nova divindade. E Paulo percebeu que havia um santuário, um lugar dedicado ao Deus desconhecido. E então ele aproveita para falar do Evangelho, anunciar a Cristo, falar do verdadeiro e único Deus. Aproveitando então aquela brecha do Deus desconhecido. E hoje, irmãos, temos templos, santuários em todos os lugares que nós passarmos, principalmente nas grandes cidades. Ao lado que você virar a tua cabeça, você vai enxergar um templo, você vai ver alguma coisa ligada com a religião, com a fé das pessoas. Mas a Bíblia ensina que existe somente um único Deus e um único Senhor, que é Jesus. E foram criados muitas religiões se rotulando de cristãs, e são criadas. Inclusive nós temos as igrejas, muitas escrevem na porta, na fachada do prédio, templo da igreja tal. Mas, irmãos, nós vemos que Paulo inclusive fala
que esse Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque aliás é impossível. E vai além, dizendo que nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui Paulo está falando da grandeza de Deus. O universo, tudo que existe, é obra das mãos do Senhor, que cabem na palma das suas mãos. Então, é impossível. Mas também existe somente um lugar, um templo que Deus habita nessa terra, que é o nosso corpo, onde Deus habita através do Espírito Santo. Me parece um enigma. O único lugar que Deus habita é no coração do cristão. Esse é o verdadeiro templo. A palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito, nosso corpo é o templo do Espírito, a casa, a morada de Deus, e que ele não habita em construções. No Antigo Testamento, então, tinha-se aquela cultura, os templos que foram feitos por Salomão, depois aquele templo foi destruído, fora reconstruído, mas um dia o Senhor Jesus, quando esteve na terra, estava com seus discípulos, e os discípulos admirando a beleza daquele templo, daquele lugar. Ele falou que aquilo seria tudo destruído, que não ia ficar uma pedra sobre a outra, sinalizando que aquele tipo de culto que era prestado pelo antigo sistema da lei, revelado a Moisés, aquilo tudo não serviria mais para nada, e que ele estaria habitando no coração das pessoas. No Evangelho escrito por João, nós temos a narrativa feita pelo Senhor Jesus, aonde ele disse assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Olha, é uma promessa que o Senhor Jesus fez. Não estaria mais, ou não deveria mais o povo continuar com aquela ideia de que Deus só estava presente, só habitava lá no templo em Jerusalém, que lá era o lugar onde Deus estava presente. Mas Jesus, o Evangelho, ele veio derrubando todos aqueles conceitos antigos da lei, aqueles paradigmas que muitos não conseguiam entender. Mas Jesus estava mostrando algo novo, todas aquelas construções, aqueles rituais de templos, do templo, e Paulo encontrou lá em Atenas aquele universo quase que infinito de templos, de santuários, que Paulo apresenta a Cristo, aquele que faria morada em nossos corações. Temos também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e 19, onde Paulo está falando para aquelas pessoas, aqueles irmãos da igreja, 1 Coríntios, capítulo 6, 19, sobre a santidade, não se envolverem principalmente com o pecado de prostituição, e que era para manter então a santificação do corpo. E Paulo diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo do cristão, ele não pertence mais ao cristão, é propriedade de Deus, é ali que Deus habita, é o templo do Espírito. Por isso que então o cristão não deve se envolver em pecados, principalmente pecados contra o corpo, que o principal deles é a prostituição. Mas também, irmãos, vícios de drogas, de bebida, não é para o cristão, porque destrói o corpo, arruinam o templo do Espírito Santo, e que esse corpo é propriedade de Deus, porque afinal de contas, Jesus nos comprou com o seu sangue. É o preço, a moeda que ele usou para fazer esta compra, fora o seu sangue. Vejamos lá no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, verso 9, onde João contempla uma grande multidão. E o texto fala assim: e cantavam um novo cântico, dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Então Deus comprou, através do sangue de Cristo, o teu corpo. Cristo pagou esse preço. Nosso corpo não nos pertence mais. Outrora, nós éramos vendidos ao pecado. Satanás tinha direito sobre o nosso corpo. Mas a partir do momento que abraçamos o Evangelho, que recebemos esse pagamento, o sacrifício de Cristo, nós aceitamos então essa moeda, digamos de forma figurada, que é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. E tem mais, falando sobre esse sangue, não só nos comprou, e esse sangue nos limpa, nos lava dos nossos pecados. O mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, fala mais alguma coisa sobre o poder desse sangue. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. É aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Fala de purificação e de santidade. É por isso, então, que não devemos apresentar os nossos corpos ao pecado. Somos o templo do Espírito, fomos comprados, o sangue de Jesus foi o preço que ele pagou, a remissão dos nossos pecados, como está lá em Efésios 1:7, também a nossa redenção, Colossenses 1:14, também falando mais um pouco sobre a remissão dos pecados. Então o cristão, o corpo do cristão é o templo, a morada do Espírito Santo, como o Senhor Jesus falou, ele e o Pai viriam e faria em nós morada, através do Espírito Santo. Nós temos que entender que Jesus, ele ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que não nos deixaria órfãos, e que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Então Deus, o Pai, o Filho, estão presentes em nós através do Espírito Santo. E como na Trindade existe aquela união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aonde está um, está os três. Então por isso que Jesus falou que ele e o Pai viriam e fariam morada. E também Deus é onipresente. Apesar de o Pai estar lá no céu, ele também está em todos os lugares. Como é que ele consegue fazer isso? Bem, não sei. É Deus, a gente não consegue explicar, mas temos que aceitar pela fé muitas coisas. A nossa mente não consegue alcançar a compreensão total do tamanho desse Deus. É desse Deus que Paulo estava apresentando aos atenienses, aquele povo cercado de idolatria, de superstição, de misticismo. E hoje nós estamos, a humanidade segue naquele mesmo caminho. A gente falou em alguns programas passados sobre a crise que o Brasil está passando, a crise política, econômica. Mas, irmãos, isso tudo é resultado e culpa também da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do catolicismo, nem dos evangélicos, os tradicionais, os pentecostais ou neopentecostais. É todo mundo. Todo mundo tem culpa aí no cartório. Quando falamos de igreja, nós falamos de toda a cristandade. Todos aqueles que usam o nome de Cristo. E a igreja tem pecado. A igreja erguendo templos, botando o título de templo, irmãos, aonde próprio Deus já deixou escrito que ele não habita. O máximo que, como igreja, irmãos, deveríamos colocar seria a casa de oração. O Senhor Jesus falou que a minha casa seria chamada casa de oração. Então esse termo templo é algo aí que fora devagarzinho sendo introduzido dos cultos do paganismo. E veio vindo de mansinho, e fora sendo introduzido no meio da cristandade. Mas eu desafio você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, para ver se você encontra alguma ordem para os cristãos construírem templos, apesar de eles terem aproveitado ocasiões que entraram em templos e pregaram o Evangelho.
fizeram isso. Utilizaram esses prédios, mas não como sendo propriedade deles, ou um local apropriado para o culto a Deus. Ah, mas então você quer dizer que não podemos construir uma igreja? Gente, um prédio, um local para o povo se reunir e prestar um culto a Deus, não tem problema nenhum. Mas não com aquela ideia de que ali está um templo onde o Senhor está presente. Não, irmãos. Deus ele está presente em todos os lugares, mas o verdadeiro templo, o lugar que ele habita, é o nosso corpo. Então, por isso que o cristão tem que viver uma vida em santificação, né? Não entregar o seu corpo ao pecado, porque aí sim ele está arruinando o templo, o local aonde Deus habita. E nós esperamos que esse pequeno comentário bíblico aí sobre o livro de Atos possa ter esclarecido a você, amigo ouvinte, aonde é o lugar que Deus habita, qual é o verdadeiro templo aonde Deus faz morada. Pense nisso, meu amado, e que Deus te abençoe com esta palavra. Amém.